Olá, boa noite. Nesta semana, uma pesquisa divulgada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, baseada em dados do IBGE de 2010, mostrou que são extremamente desiguais os índices de desenvolvimento humano dos 119 bairros da capital cearense. O mapa apontou as regionais que necessitam de mais atenção. As 6 regionais e o centro de Fortaleza foram avaliados. O resultado desse estudo apontou a seguinte estrutura. Com exceção do bairro de Fátima, que pertence à Regional 4, os melhores bairros, segundo o IDH, estão localizados na Regional 2. Já os bairros como Canidezinho, Genibaú, Siqueira, Ayrton Senna e todos esses em vermelho no mapa têm baixo desempenho. O índice de desenvolvimento humano leva em consideração os dados de renda, longevidade e educação das pessoas. Por isso, às vezes um bairro não é o pior de renda, mas somado aos outros índices, acaba ocupando o último lugar do IDH, como é o caso do Conjunto Palmeiras. Embora tenha ficado na última posição, os moradores apontam que o bairro melhorou bastante. Mas assim como em outras localidades, necessita de melhorias. É um bairro muito bom de se morar, é um bairro muito bom de se trabalhar. A única coisa que está faltando para nós aqui de mais necessidade agora é botar sinal, porque fizeram uma avenida, mas esqueceram que aqui mora uma população de gente humilde, tem muito aluno. Você para passar numa avenida dessa aqui é o maior sacrifício do mundo. Dona Fátima é comerciante há mais de 12 anos. Atrás de um olhar atento, criou 5 filhos no bairro, sustentados pela renda obtida com um pequeno comércio. Ela conta que já passou por diversos momentos de preocupação e alegria no Conjunto Palmeiras. Quando eu cheguei, era assim um pouco mais ruim, mas depois melhorou. Depois da melhora, os freguês foram se encortando, fomos conhecendo melhor. Aí eu acho agora ótimo. De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura para tentar combater a desigualdade nos bairros da capital cearense. Nós estamos ampliando as oportunidades de qualificação profissional em nossa cidade. Na minha avaliação, esse é o caminho para que a gente possa reduzir desigualdade de forma mais acelerada, propiciar o jovem, que é a faixa de etária onde o desemprego é maior, é nessa faixa. Uma pesquisa divulgada pela Prefeitura de Fortaleza mostra que a desigualdade nos bairros da cidade continua muito grande. Para conversar sobre esse tema, recebemos aqui no estúdio o pesquisador do Laboratório de Estudos da Pobreza da Universidade Federal do Ceará, Carlos Manso. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Tudo bem? Dos 119 bairros hoje de Fortaleza, 92 apresentaram um índice de desenvolvimento humano muito abaixo do ideal. Nós vivemos numa cidade pobre? Vivemos. Nossa cidade ainda é pobre. Principalmente porque, se você levar em conta a questão de pobreza, pobreza tem que ser vista do ponto de vista das várias dimensões que ela tem. O IDH, como foi bem colocado na matéria ali, coloca a questão de renda, longevidade e educação. Mas a gente poderia até incluir outras dimensões nessa questão de pobreza. Tem a questão do acesso aos serviços públicos essenciais, como saúde, educação, o saneamento, a coleta de lixo, a própria questão de bem-estar. Para fazer um conceito mais amplo, que é o conceito de bem-estar, aí seguramente nós ainda vivemos numa cidade com muitas desigualdades e com um nível de bem-estar ainda longe, muito longe do que nós gostaríamos de ver. Fruto de um processo histórico, naturalmente, a forma como a sociedade foi regida esse tempo todo é uma forma concentradora. E é importante só colocar assim, que quando a gente faz a preocupação com desigualdade, nós não estamos condenando a desigualdade inerente aos seres humanos, porque os seres humanos são naturalmente desiguais. Então tem os seres humanos que optam por lazer, outros que optam por trabalhar com uma carga muito mais excessiva, tem aqueles que optam por se qualificar desde cedo. Enfim, as pessoas fazem escolhas bem diferentes, bem distintas entre si. Naturalmente, se as escolhas são distintas, os resultados também são distintos dessas escolhas. Mas o problema maior, o problema realmente que existe, é o problema da desigualdade de oportunidades. Então, quando você tem diferentes níveis de escolhas, de oportunidades, então naturalmente os seus resultados já estão meio que definidos já desde o começo. Então, por exemplo, se alguma pessoa não tem acesso a bens essenciais como saúde e educação,
naturalmente a dificuldade dela se qualificar vai ser muito maior do que aquelas outras pessoas que têm já serviços adequados, uma proteção social melhor. Então, naturalmente, os resultados dessas pessoas vão ser resultados diferentes no final, porque as oportunidades, no ponto que a gente chama de ponto de partida, são bem distintas. Então, essa é a desigualdade que interessa, é essa desigualdade que deve ser combatida por políticas públicas. Porque o cidadão que não tem acesso aos serviços públicos essenciais de qualidade, ele depende desse serviço público porque ele não tem renda suficiente para pagar esse serviço na rede privada. Então, naturalmente, o aliado que ele tem é o poder público. As políticas públicas são aliadas dessas pessoas para fazer com que essas pessoas tenham uma condição melhor de escolarização, de qualificação, que, como o secretário falou, é o que decide realmente a questão de superação desse Estado. É através do mercado de trabalho, da inclusão. Mas para ser isso, você tem que melhorar suas características pessoais, e essa melhoria depende fundamentalmente de educação. Então, para que se banque isso, para que você consiga financiar isso, você só consegue se tiver uma renda. Se você não tem, é claro que é o poder público, são as políticas públicas que têm que estar do seu lado, que têm que ser nas suas aliadas, né? Então, ou seja, nós nunca vamos conseguir superar a condição de pobreza, de miséria, sem termos ótima qualidade dos serviços públicos, principalmente os essenciais. Não temos condição. Ao mesmo tempo que o Ceará tem índices econômicos acima da média nacional, essa desigualdade persiste. Como é que a gente pode equilibrar isso? O que nós assistimos recentemente, que é propagado por alguns como superação da miséria, milhões de pessoas saíram da miséria, a gente tem que ter muita calma com esse discurso. Nós não tivemos essa superação de miséria. O que nós tivemos foram alguns períodos de expansão da renda. Nós tivemos a expansão da renda, o Brasil cresceu. Naturalmente, esse crescimento teve rebatimentos em todas as camadas, principalmente por conta de dois elementos importantes, dois motores. Foram o salário mínimo, os reajustes seguidos do salário mínimo. O salário mínimo teve valorizações reais, ou seja, o salário mínimo cresceu acima da inflação. Então, naturalmente, isso beneficiou muita gente, né, que depende desse indicador, que tem seus salários associados ao salário mínimo. E também por conta dos programas de transferência direta de renda do governo federal. Esses dois instrumentos foram os instrumentos mais importantes para explicar por que é que nós tivemos essa melhoria na situação de pobreza. Mas, entenda, nós tivemos uma expansão de uma dimensão da pobreza, ou seja, uma melhoria na questão da renda, né? Que naturalmente agora, o período que nós nos encontramos é um período completamente diferente dessas expansões. Nós estamos tendo retração na economia, o que naturalmente faz com que, a fórmula do salário mínimo, você vai ter agora, você não vai ter mais valorizações do salário mínimo como você vinha experimentando, talvez até anule aí o crescimento do salário mínimo para esse ano, e você tem a volta de um inimigo terrível para a pobreza, que é a inflação, que corrói, que destrói o poder aquisitivo. E os programas de transferência já não conseguem mais ter ampliação, porque eles já fizeram uma busca muito grande, então já incluíram as pessoas que tinham que incluir, ou seja, é o núcleo chamado mais duro da pobreza, até pessoas até difíceis de encontrar e tal, para poder expandir o programa. Em síntese, nós vivemos um momento em que nós vamos ter uma contração da renda, nós vamos ter uma dificuldade de expandir, ou até mesmo vamos contrair a renda. Nós estamos esperando que se contraia essa renda. Então, se você tem na dimensão da renda uma redução e você não tem a melhoria dos serviços públicos, e nem podemos apostar nisso, nós não podemos apostar que vamos ter, no curto prazo, uma melhoria dos indicadores de educação, de saúde. Por quê? Porque nós tivemos sérios problemas relacionados à gestão da educação, gestão da saúde, temos vários nos diversos níveis de governo, e não devemos apostar que esses serviços vão melhorar no curto prazo. Porque nós vamos melhorar a gestão deles e os recursos também estão mais restritos agora. Então, ou seja, o que nós vamos ter agora, de novo, é um quadro de bastante gravidade social. Ou seja, nós vamos ter uma elevação da pobreza, uma elevação da extrema pobreza, o que é terrível para um país que se diz democrático, para uma sociedade que se diz democrática, para uma sociedade que é sétima, está entre as 10 maiores economias do mundo, né? Então é terrível do ponto de vista é essa desigualdade que importa, ou seja, o Brasil demonstrou uma capacidade incrível de geração de riqueza, mas essa geração continua no efeito concentrador, continua no modelo concentrador, porque nós não estamos melhorando os serviços públicos que são direcionados para as pessoas que precisam deles. Ok, Carlos, obrigado aí pela presença. Boa noite para você. Muito boa noite.
Daqui a pouco, os destaques de amanhã do jornal O Povo e o trabalho dos órgãos de defesa do consumidor do cumprimento dos direitos constitucionais da população. O Povo Notícias volta já. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. A polícia prendeu 2 suspeitos de participarem dos arrastões na Via Expressa na última quarta-feira, dia 20. Outros 2 homens acusados de agirem como receptadores de produtos roubados também estão detidos. Os detalhes da operação você confere no jornal O Povo desta quarta-feira. Érico Firmo, editor executivo de Cotidiano, adianta pra gente. Érico, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Os 4 homens presos, eles já tinham passagem pela polícia? A polícia não divulgou ainda muitas informações a respeito deles. E a gente foi perceber que é uma situação que é muito recorrente naquela área. Então, a nossa equipe foi até lá hoje, a gente mostra no Jornal Povo de amanhã, ver como é que as ocorrências se dão naquela área da cidade, como é que são casos recorrentes na Via Expressa. É muito frequente, né? Não só de arrastões, a gente já teve casos de assassinato naquela área e a gente constatou como a insegurança permeia aquela população, as pessoas têm medo até de falar com a equipe de reportagem. E que outros destaques o Caderno Cotidiano traz amanhã no Jornal O Povo? A gente está destacando, por exemplo, a chuva de hoje, que é uma chuva já em período de fim de quadra chuvosa, uma chuva de pouco mais de 36 milímetros, que causou muitos transtornos em Fortaleza, e uma chuva que já não é considerada pela FUNSEMI parte da quadra chuvosa, já não é efeito da zona de convergência intertropical, que é o principal fator causador de chuvas aqui no Ceará. A gente está mostrando também que, apesar dessa chuva de hoje, chuva que houve em outros municípios, maio é até agora o pior mês da quadra chuvosa, as chuvas estão 43% abaixo da média histórica do Ceará. Essa chuva causou algum congestionamento, algum transtorno no trânsito? Causou bastante transtorno, não foi uma chuva tão intensa, mas causou bastante transtorno, vários pontos de alagamento pela cidade, muitos congestionamentos. Por exemplo, na do Zé Bastos, que é um ponto clássico de alagamentos, na 13 de maio, na Duque de Caxias, completamente alagada, vários locais que registraram problemas, a gente vai mostrar no Povo de amanhã como é que foi essa situação. Ok, Érico, obrigado, boa noite. Hein? Obrigado. Foi aprovada hoje pela Câmara Municipal o projeto de lei que regulamenta os serviços de manobrista e de guarda de veículos em Fortaleza. A nova legislação responsabiliza os estabelecimentos e as empresas que oferecem o serviço por possíveis danos causados aos veículos. Os funcionários terão que usar crachá de identificação e os consumidores vão poder receber nota fiscal. Para entrar em vigor, a lei ainda depende de sanção do prefeito Roberto Cláudio. A Constituição Federal defende os direitos do consumidor como fundamentais para o cidadão. Órgãos como o DECOM orientam as pessoas quando elas se sentem lesadas ao adquirir um produto ou serviço. Messias comprou este guarda-roupa para os filhos numa promoção em um grande magazine. O móvel custou quase R$ 700, mas segundo o vigilante, a compra se tornou uma dor de cabeça. O produto demorou um mês para ser entregue, desrespeitando o prazo de 15 dias e quando chegou, veio danificado. Há 3 meses, ele tenta resolver a situação com a loja. Como não consegue resolver o problema, Messias agora vai procurar o DECOM. O objetivo é fazer com que o direito do consumidor seja respeitado, né? E que eu tenha ou a devolução da espécie paga do valor do móvel, ou então que faça a troca do móvel do mesmo, no sentido de que eu fique satisfeito. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, age com medidas preventivas através de fiscalizações ou repressivas com aplicações de multas contra infrações administrativas em relação ao consumo.
Todos os meses, o DECOM realiza aqui uma média de 2.000 atendimentos. Entre as principais reclamações estão as cobranças indevidas nas contas de água e luz e também contra as empresas administradoras de cartões de crédito. Cerca de 70% dos casos que chegam aqui são resolvidos. De acordo com a assessora especial do órgão, existem muitos avanços quando o assunto é a garantia dos direitos do consumidor. As fornecedoras de serviços e de produtos têm cada vez mais respeitado os direitos do consumidor, pois estão acuados com a mídia que vem divulgando números e vem divulgando a atuação do DECOM, principalmente do setor de fiscalização, que interdita alguns estabelecimentos. Ela também dá dicas de como não ter problemas na hora de adquirir produtos ou serviços. O consumidor ele deve procurar referências de lojistas e de consumidores, verificar quais comprem melhor suas ofertas, verificar com amigos se indicam algumas lojas e, claro, buscar sempre saber se ele precisa comprar o produto, se ele pode comprar e não comprar por impulso. Entramos em contato com a loja onde o nosso personagem fez a compra e o gerente afirmou que o problema será resolvido. A mercadoria com defeito será trocada, mas a loja não estabeleceu um prazo para que isso ocorra. Atenção para os destaques de amanhã do caderno Vida e Arte do jornal O Povo. Tem música, fotografia e uma atração imperdível para a criançada. Cíntia. Oi, Leandro, tudo bem? A edição desta quarta-feira do Vida e Arte destaca a Feira do Livro Infantil, que começa amanhã e segue até sábado na Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza. Detalhes sobre a programação, as homenagens, os expositores, tá tudo lá. A gente fala ainda do projeto Lapso, Invisível Visível, do fotógrafo Fábio Arruda. Ele busca financiamento coletivo para fazer uma espécie de inventário das paisagens do Ceará, do mar ao sertão, em 24 episódios de uma websérie. Você não sabe o que é a técnica do time-lapse? Então confere lá no Vida e Arte. E para os fãs do rock pesado, a gente mostra que a banda de metal finlandesa Nightwish confirmou o show aqui em Fortaleza em outubro. Além disso, tem a programação cultural da cidade, programação de cinema e muito mais. Espero que vocês gostem e até amanhã. Obrigado, Cíntia. Boa noite para você. O Povo Notícias de hoje termina aqui. Você pode se comunicar com a gente por e-mail. Anote aí o endereço. Para outras informações, acesse o portal O Povo Online. Uma boa noite, obrigado e até amanhã. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655.